A palavra de Deus diz em Jó capítulo 1, versículo 20 em diante, ela diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só que palavra maravilhosa que Deus nos ensina neste dia. A palavra chega a dizer que o diabo chegou a apresentar-se diante de Deus e o Senhor falou assim: De onde tu vens, Satanás? E ele falou: de rodear a terra, de passear por ela. E o Senhor falou assim: Então você notaste porventura o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, homem temente ao meu nome. Olha só, Deus não destacou pela quantidade de coisas que Jó tinha, porque Jó era um homem muito rico, que tinha muitos filhos, que tinha muitos servos e servas, tinha bois, animais, jumentos, ovelhas, vacas, mas ele não destacou pela quantidade de coisas que Jó tinha, mas destacou pela integridade e pelo caráter de Jó. E aí o diabo fala assim: não, certamente ele tem tudo isso, né? Ele te adora, na verdade, porque o Senhor o abençoa em tudo, o Senhor enche ele de bens e é por isso que ele te adora. Mas se o Senhor tocar em algum bem dele, ele vai blasfemar da sua cara. E a palavra fala que o Senhor então permitiu com que o diabo descesse e tocasse nos bens de Jó. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Jó, apesar de ter levado, ou o diabo ter levado tudo de Jó, ele não blasfema contra Deus. Diante de uma dificuldade imensa, Jó ele se lança em terra, ele adora a Deus e fala: Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Nós aprendemos aqui algumas lições. Primeiro, a reação de Jó diante dessa dificuldade. Como nós temos reagido diante das dificuldades da vida? Muitas vezes nós passamos por provações, nós perdemos os nossos bens, perdemos as pessoas que estão perto de nós, muitas vezes nós perdemos filhos, perdemos aquelas pessoas que nós amamos. E qual tem sido a nossa reação diante de tudo isso que tem acontecido? O texto fala que ele lançou-se por terra e ele adorou ao Senhor. Será que nós temos feito isso? Mesmo diante das dificuldades da vida, será que nós temos ainda continuado a adorar a Deus? A aplicação que nós temos para as nossas vidas é como temos reagido quando algo sai do nosso controle. A segunda coisa que nós devemos ter, a consciência da transitoriedade da vida. Ele fala assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Sabe o que Jó estava querendo dizer? Olha, o meu emprego, a casa, os filhos, a saúde, o ministério, tudo vem do Senhor. Eu não tenho nada, foi tudo o Senhor que me deu. Então bendito seja o nome do Senhor. Ele adorava a Deus porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha não era dele, mas era de Deus, e ele estava devolvendo para Deus. Uma aplicação que nós temos para as nossas vidas: será que estamos tratando as bênçãos como direito ou como dádivas de Deus? Será que as bênçãos que chegam às nossas vidas é um direito ou é uma dádiva? Na verdade é uma dádiva. Tudo aquilo que nós recebemos, nós não tínhamos o direito de ter, mas é uma dádiva de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos com essa lição de Jó: a fé não depende das circunstâncias. É isso que você tem que entender. A fé não depende da circunstância. Ele fala assim: o Senhor me deu e o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não adorava pelo que ele tinha, Jó adorava a Deus pelaquilo que Deus era na vida dele. Essa é uma verdadeira fé, a verdadeira fé que é uma fé madura, uma fé que louva na abundância, mas é também uma fé que louva a Deus na escassez. Confia mesmo sem entender. Às vezes Deus permite perdas não para nos destruir, mas para revelar a profundidade da nossa fé. Às vezes as perdas vêm, mas não é para nos destruir, é para saber aonde está o nosso coração. O coração de Jó estava em Deus. Falou: olha, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor levou,
Bendito seja o nome do Senhor. O coração dele estava em Deus. E a quarta coisa que nós aprendemos, que muitas vezes nós passamos perdas, frustrações, orações não respondidas, uma crise inesperada, mas a pergunta é: por que isso aconteceu? Não é esse tipo de pergunta que nós temos que fazer para Deus, mas por que tudo isso aconteceu? Mas a pergunta correta é: como eu vou reagir diante de todas essas perdas? E a frase que eu quero deixar para você no dia de hoje é essa: Senhor, eu não entendo tudo isso que está acontecendo na minha vida, mas eu continuo confiando. Bendito seja o nome do Senhor. Receba esta palavra em teu espírito e que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.